Isso que vocês estão fazendo em São Paulo, né? Que você vai começar esse treinamento, profeta. Por que você acha que tem tão pouco? Por que quase que em todas as cidades eu vou encontrar um treinamento para mestre? Sim. Eu vou encontrar um seminário para formar pastores. Por que nós temos tão pouco treinamento profético? Então, aí... Por que a gente tem meio que medo de profeta? Aí a gente vai entrar em questões culturais. Tá. Então, a questão é o seguinte, é que na virada do século XIX para o XX, teve voltou a ter a ênfase nos dons proféticos, né? Então a gente está falando de muito pouco tempo. Ok. E aí isso é muito forte nos Estados Unidos, Europa, e começa a ser desenvolvido. Você imagina, isso para chegar no Brasil demorou pra caramba. Ok. E, por exemplo, há 15 anos atrás, eu vou botar aqui, 2000, começa um movimento muito forte, porque eu vi isso, foi chamado de adoração extravagante. Mas a verdade é que aquele movimento foi baseado em pessoas proféticas que começaram a servir o Brasil. E o resultado disso é porque, desde a década de 70, o Brasil começou a ser influenciado por vozes proféticas que vinham de fora. Então, como é que funcionava? Você vinha um gringo de fora, então você vai ver lugares tem muita atividade profética. Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, então veio gente da Argentina, veio gente de tudo quanto é lugar. E começou a, vamos dizer, instruir brasileiros. Só que o que acontecia? Vinha o cara aqui, fazia um treinamento, e ele voltava. Sim. E aí, era uma semana? Aí você vai ver três figuras nessa época, em 2000, que fizeram muito barulho aqui no Brasil. O Mike Shea, o Dan Duque e o Gregório McNulty. E os três não eram brasileiros. Então você vai ver... se você for pegar o movimento, você vai ver que o Dan Duque e o Mike eram os caras que fizeram muito barulho. Rodaram tudo, né? Mas o Mike... Olha só, o Mike ele foi influenciado por Toronto. Então ele é influenciado por Toronto e ele vem para o Brasil para derramar aquilo que ele carrega. Dan Duque influenciado por movimento da Morningstar. E ele vem, e ele derrama isso. Só que aí o que aconteceu? Esses caras começaram a derramar, então a gente virou uma página. Depois disso tudo, hoje nós temos brasileiros que foram influenciados por esse movimento, que já estão há mais de 10, 15 anos desenvolvendo isso, e aí começam a desenvolver escolas brasileiras para brasileiros sendo ministrados por brasileiros. Um outro exemplo, nessa época, ele não fez parte da adoração extravagante, mas é de outro segmento. Na década de 70, a família Walker veio morar no Brasil. Então eu falei que 2000 é resultado de 70, né? Na década de 70, a família Walker vem... Então, o John Walker vem com seus filhos, e um deles é o Haroldo, você conhece. O Haroldo, o Christopher e o Robert. São uma família extremamente profética. E começa a gerar um movimento de instrução sobre 5 ministérios que dá medo. Porque tem um livro dele sobre o Ministério Apostólico de 79, que foi no ano que eu nasci. 79. Você abre o livro hoje e fala assim, caraca, a gente não aprendeu isso ainda. Então, a gente foi influenciado por muita gente lá de fora. O Martin Scott, que é um mentor para nós, que ele é europeu, né? Ele é nascido na Escócia, morava na Inglaterra, e ele vinha todo ano. Então, a gente foi bombardeado por pessoas de fora, mas eu acredito que se virou uma chave, e é um tempo de brasileiros começarem a fazer isso. É muito Fez recente. sentido? É muito recente. Então, ainda vão surgir. Então, esse movimento que vocês até sentiram de fazer para São Paulo e, na verdade, para servir o Brasil, é já um amadurecer de tudo isso.